Até, e lembrando que em Portugal tem eleições, né? Já presidenciais, e nós estamos acompanhando aqui, não sei se tem reflexo da eleição brasileira ou do cenário brasileiro em Portugal, mas como você vê o processo eleitoral de outubro? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiro, obrigado, agradeço o convite mais uma vez, uma honra sempre participar do Visão Crítica. Não sou candidato a nada, estou aqui em Lisboa com o meu filho, aproveitando os últimos dias de férias, e só para contextualizar, aqui em Portugal, André Ventura é um nome muito forte, né? Conversando com as pessoas nas ruas, com os motoristas de táxi e tudo mais, né? Mas eu vejo que boa parte das pessoas com quem eu converso tem defendido as suas pautas, né? Entre elas mudar a Constituição e centralizar e fortalecer o poder presidencial e enfraquecer o poder do parlamento, e a política antimigratória também, né? As pessoas comuns nas ruas falam horrores aqui dos imigrantes, né? Principalmente os que vêm da Ásia, da África, enfim, são quantidades gigantescas na visão aqui da população. E o André Ventura é chamado de Bolsonaro português, diga-se de passagem, né, diante do seu radicalismo, né, expressando uma visão de extrema-direita. Mas voltando ao Brasil, as pesquisas têm mostrado que o Lula é o favorito, de fato, né? Eu diria que até as pesquisas têm gerado uma certa confusão no eleitor, porque as mesmas pesquisas apresentam Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, mesmo a Michele Bolsonaro, como candidatos na mesma pesquisa. Ora tiram um ou outro, mas ao que tudo indica, Flávio Bolsonaro deve ser o candidato, mas também não é um candidato que consegue alavancar a sua candidatura, porque entre os filhos de Bolsonaro, homens, né, ele é uma espécie de centrão do bolsonarismo, né, não é essa figura explosiva, polêmica, com falas mais agressivas, e não agrada, de fato, aquele bolsonarista raiz, eleitor, né? Assim, por outro lado, né, o Bolsonaro agrada o centrão, por ser uma figura mais moderada, mas também tem falas polêmicas, né? 2, 3 semanas atrás chegou a comentar que colocaria o irmão Eduardo Bolsonaro, que perdeu o mandato pelas faltas ali na Câmara dos Deputados, mas colocaria o seu irmão como ministro das Relações Internacionais. Isso gerou um mal-estar, enfim. Então, as candidaturas de direita, né, não decolaram de fato, que dá um certo favoritismo ao presidente Lula, apesar de que o Lula tem um maior índice de rejeição, que não se reflete, curiosamente, na intenção de votos ou das preferências dos eleitores. Outro ponto que é interessante para a eleição desse ano, eu diria que a campanha do Legislativo no nível federal, deputados, senadores, talvez seja a mais importante da história, ou pelo menos a que terá maior visibilidade. Diferente de outros anos, quando a maioria dos eleitores, e existem várias pesquisas que indicam isso, né, 60%, 50% dos eleitores, ou mais que isso, sequer lembravam dos nomes dos deputados para quem tinham votado nas eleições, um ano depois, né, de ter votado. Esse ano é bem diferente, né? O parlamento ele se configurou no Brasil de uma forma mais chamativa, né? Ou há mais visibilidade hoje, existem deputados influencers, literalmente. A esquerda tardiamente começou a reagir, colocando mais nomes nas redes sociais. Muitos influencers podem ser candidatos, né? O Jones Manuel, né, que ganhou destaque em vários programas em redes sociais e tudo mais, no YouTube. Então eu diria que o Lula deve concentrar esforços, além da sua campanha presidencial, também para reforçar a presença da esquerda e dos partidos aliados progressistas dentro do parlamento, já que existe o risco para o próximo mandato, né, diante de uma virtual vitória de Lula, o risco dele alcançar a ingovernabilidade, né, a chamada paralisia decisória. Então o PT vai lutar bastante com a imagem de Lula, visando também a campanha legislativa, né? Não apenas colocando Lula como um mero apoiador de centenas de candidatos, mas o Lula deverá puxar votos diretamente para candidatos do PT, inclusive da velha guarda, né? Fala-se do José Dirceu, até mesmo da Marta Suplicy concorrendo, o José Genuíno, já li algumas notícias, alguns portais de esquerda dizendo que está cogitando também, enfim.
e essas figuras novas, né, que surgiram da internet, como eu citei agora, né? Então vai ser uma disputa muito acirrada, eu diria, no legislativo, que é muito importante para a direita também, já que talvez seja a eleição que reste, né? Diante dessa desorganização que hoje a direita vive, com vários nomes que não aplacam, né? Não há essa dúvida também de quem vai ser o candidato até agora, faltando 8, 9 meses para as eleições. Então, a tendência é que a direita se esforce, né, para fortalecer a sua oposição a um eventual e virtual novo governo do presidente Lula. Perfeito. Cristiano Noronha, obrigado.